Tema do vídeo de hoje: suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos. Essa foi uma das grandes alterações promovidas no CTB através da Lei 14.071 de 2020. Sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito aqui no estado de Rondônia, e vamos para mais um vídeo. Na maioria das infrações de trânsito, além da multa, também são registrados pontos no seu prontuário, popularmente conhecido como pontos na carteira. Mas como se dá o cômputo desses pontos? Vamos conferir aqui na tela. O artigo 259 traz a previsão de quantos pontos serão registrados no prontuário do infrator. Caso a pessoa cometa uma infração gravíssima, são registrados 7 pontos. Se cometer uma grave, 5 pontos. Se cometer uma média, 4 pontos. Se cometer uma leve, 3 pontos. Mas aí você pode se perguntar: cometi uma infração, como vou saber que a minha é gravíssima, grave, leve ou média? O próprio CTB vai trazer essa classificação. Aqui eu trouxe um exemplo quando o condutor deixa de usar o cinto de segurança. Ela é uma infração grave com a penalidade de multa. Como é uma penalidade grave, você registra 5 pontos no prontuário do condutor. Verifique que toda infração de trânsito vai trazer essa previsão de multa e se ela é grave, leve, gravíssima ou média. Agora a gente vai ver as consequências do acúmulo de pontos. Antes do dia 12 de abril de 2021, sempre que o infrator atingisse a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, independentemente da classificação dessas infrações cometidas, atingiu 20 pontos nesse período, era aberto o processo de suspensão do direito de dirigir. E aí a pessoa tinha que se defender. Caso a defesa dela fosse indeferida, o recurso também não fosse conhecido na situação, ela era penalizada e não poderia dirigir por determinado período, além de passar por um curso de reciclagem. Agora, a regra que está valendo é a seguinte: sempre que o infrator atingir no período de 12 meses a contagem de 40 pontos para o condutor que não possui infração gravíssima, ou seja, quem não tem infração gravíssima, o limite dele é 40 pontos. Ele pode cometer várias leves, médias, graves, e aí o limite dele continua sendo 40 pontos para a abertura do processo de suspensão. Ah, Eduardo, mas ele tem uma infração gravíssima. Aí ele já cai de 40 para 30, o limite dele passa a ser 30. Ah, Eduardo, ele tem duas ou mais infrações gravíssimas. Aí o limite dele passa a ser 20 pontos para a abertura do processo de suspensão da carteira. E aqui uma regra especial para aqueles que exercem atividade remunerada ao veículo. O limite dessas pessoas sempre será 40 pontos. Não existe essa regra da gravíssima abaixar o escalonamento delas. Elas podem cometer a gravíssima, mas o limite delas para a abertura do processo de suspensão continua sendo 40 pontos. Nesse ponto aqui, o legislador considerou que essas pessoas elas estão mais propensas a cometer infrações de trânsito porque passam, por exemplo, 12 horas na rua, 10 horas na rua. Aí você imagina um motorista de aplicativo que vai mexer ali no celular, no GPS, e aí já é autuado por estar manuseando o celular. Só aí já é uma gravíssima de 7 pontos. Imagina isso durante um ano. Seria muito mais fácil para eles atingirem essa pontuação. Essas são as novas regras para a abertura do processo de suspensão por acúmulo de pontos. Muitas pessoas falaram o seguinte: agora pode ficar tranquilo porque é 40 pontos. Não, vai depender do número de infrações cometidas. Se você tem 2 infrações cometidas, gravíssimas, você já cai na regra antiga dos 20 pontos. Ou seja, não altera nada. E existem várias infrações gravíssimas no CTB que são cometidas. Por exemplo, o avanço de sinal vermelho é uma delas. Manusear o telefone dirigindo é outra. Então, verifique que é fácil cometer uma infração gravíssima e, com isso, seu limite já voltar para os 20 pontos. A regra dos 40 pontos sempre só é válida só para quem exerce atividade remunerada ao veículo ou não tem nenhuma infração gravíssima cometida no período de 12 meses. Então, esse é o vídeo de hoje. Aguardo vocês nas próximas dicas.